Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer muitas informações sobre o Fluminense. Vamos falar, que o Renato vai inovar na escalação para o jogo contra o Grêmio. Também duas notícias, sobre um reforço que está chegando e um jogador que o Fluminense desistiu de negociar. Então, antes da gente trazer tudo para te deixar bem informado, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Estamos tentando chegar aos 13 mil inscritos, então nós contamos com a sua inscrição para chegar nessa meta. Também pedir que você deixe o like nesse vídeo. Toda vez que você deixa o like nesse vídeo ou qualquer vídeo que a gente posta, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar para cada vez mais tricolores, fazendo com que a gente chegue à nossa meta dos 13 mil inscritos. Além disso, também tem duas opções aqui, Uma é hypar o vídeo, você vai lá do comentário, puxa para o lado, clica em hypar o vídeo. Esse vídeo vai ter um alcance bem maior e também, se você puder ser membro do Falando de Flu por apenas R$ 2,99 por mês, você vai dar uma moral gigantesca pra gente. Então dá essa moral pra gente aí também. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje e vamos começar falando sobre os dois negócios aí que estão acontecendo, Primeiro, ontem saiu uma notícia que o Fluminense desistiu da contratação do atacante Vitinho. E eu tenho uma análise para fazer sobre o assunto. Primeiro, o Fluminense deu mais sorte do que juízo, porque, ao meu ver, se o Vitinho chegasse no Fluminense, não iria ajudar tecnicamente, não elevaria o nível de atuação do time do Fluminense, teria um salário alto, provavelmente ganharia mais de R$ 1 milhão por mês, para ser um jogador comum. E qual que seria a minha outra preocupação também com a chegada do Vitinho? O Fluminense já trouxe o Soteldo a pedido do Renato Gaúcho, o Soteldo já se machucou, chegou machucado, sofreu outra lesão, já deve ficar mais um tempo fora e, para mim, foi um erro na contratação do Soteldo a pedido do Renato Gaúcho. O Vitinho também foi um pedido do Renato Gaúcho. E eu tenho para mim que ele não ia conseguir performar tão bem e a gente teria dificuldade também com esse jogador. Então, eu achei uma boa o Vitinho não vir e eu acho que o Fluminense tem que tomar cuidado com essas algumas indicações de treinadores. Olha o histórico do Vitinho, quanto tempo que ele não joga bem. Será que o que faria ele jogar bem no Fluminense? Então, eu acho que nesses pedidos de treinador, o Fluminense deveria se respaldar um pouco mais, não contratar de qualquer forma, para depois a gente não ficar com uma conta alta e pagando. A outra também, como atualização do Vitinho, era o seguinte: o Fluminense tinha dado até a sexta-feira para ele dar um retorno sobre querer jogar no Fluminense ou não. O Fluminense apresentou uma proposta para ele e tudo mais. Quando o Fluminense apresentou a proposta, ele não tinha mais nenhuma outra proposta em mãos. Nesse meio tempo, chegou duas propostas para ele. Uma de um clube brasileiro que não foi revelado e uma outra de um clube da Arábia Saudita. Então, parece que a melhor proposta é do clube da Arábia Saudita e parece que nesse momento ele está inclinado em aceitar essa proposta de um clube lá saudita. Então, e para mim foi muito bom ele não ter vindo para o Fluminense. Deu mais sorte realmente do que juízo. Segundo desse vídeo, trata-se de Santi Moreno, atacante colombiano que joga nos Estados Unidos, joga na MLS. E a gente vem falando dele aqui ao longo dos dias, O Fluminense está muito perto de anunciar essa contratação. Primeiro, vários canais já estão dando quase como certa essa contratação, mas igual muitas pessoas falam, enquanto não está assinado não tem nada certo, Mas já tem tudo muito bem encaminhado para que ele seja jogador do Fluminense. O Fluminense já tem um acordo verbal com o jogador, parece também que o Fluminense já tem um acordo com o clube do Santi Moreno, Então tá tudo se encaminhando para que ele venha jogar no Fluminense. E também ontem, o que trouxe muitas confirmações relacionadas a isso foi algumas postagens que o jogador fez em suas redes sociais. Ele postou várias fotos meio que se despedindo de treinamentos dele pelo seu antigo clube, o Portland Trail Blazers. E também ele postou um texto lá, meio que falando que foi Deus e tal. E postou uma música também em português, dando indícios, que tá vindo pro Fluminense. Por quê? O jogador é colombiano, jogou na Colômbia, jogou nos Estados Unidos, nunca jogou no Brasil, não teria nenhum sentido, se não tivesse alguma coisa aí com o Fluminense, dele estar postando textos em português em sua rede social. Então isso dá um indício forte que realmente ele deve ser anunciado pelo Fluminense em breve. É um jogador que joga pelo lado direito, A gente até botou o mapa de calor dele na nossa última live. Eu não vi ele tendo números muito absurdos assim, Mas é um cara que ocupa a mesma faixa de campo que o John Arias ocupava, é um ponta. Então, tipo assim, eu vejo muito mais como uma aposta. Não acho que vai ser um cara que vai chegar aqui já arrebentando, mas vamos ver, Às vezes dá certo e pode sim ajudar o Fluminense. Eu só tô curioso para saber qual o valor, Algumas pessoas falam na casa de 22 milhões de reais. Acho um valor alto para mais uma aposta que o Fluminense está fazendo. Mas vamos ver se dentro de campo esse jogador vai conseguir dar o retorno que a gente espera. Agora vamos para o jogo de hoje. Fluminense e Grêmio se enfrentam no Maracanã a partir das 21 horas. E o Renato Gaúcho vai promover mudanças no time do Fluminense. Eu até achei que ele não faria mudanças. Acho que a única mudança que ele poderia fazer era a entrada de um zagueiro na vaga do Freitas suspenso. Só que ele treinou o time de uma forma diferente na sexta-feira. Como que foi o time que o Renato Gaúcho treinou? Porque pode ser o time que dá indícios que vai enfrentar o Grêmio hoje.
Ele treinou com o Fábio no gol, natural, né? Fábio, nosso goleiro titular indiscutível. Na lateral direita, Samuel Xavier. Na zaga, sim, Manuel e Thiago Silva. E na lateral esquerda, Guga, mais uma vez improvisado. Ou seja, tem uma zaga muito remendada ali, né? O Guga jogando, mais uma vez, perna trocada pelo lado esquerdo. Dá indício que Gabriel Fuentes e René continuam machucados, sem estar disponível, né? Ou talvez já estão ali disponíveis, mas talvez não para jogar o jogo todo. Manuel entrou na zaga. Deixa claro que o Renato Gaúcho não pretende utilizar o Thiago Santos como zagueiro. E se realmente for essa formação, o Thiago Silva deve jogar pelo lado esquerdo da zaga e o Manuel joga pelo lado direito. Isso também evidencia muito a necessidade do Fluminense contratar um zagueiro. Por quê? Se o Renato Gaúcho não pretende usar o Thiago Santos de zagueiro, hoje ele tem 4 zagueiros, que é o Freitas, o Ignacio, Manuel e Thiago Silva. O Manuel há muito tempo que não joga. Então ele vai voltar, jogou contra o São Paulo, vai jogar agora contra o Grêmio. Seria ideal o Fluminense ter um zagueiro, pelo menos para que seja um cara que esteja pronto para jogar. Porque o Manuel não passa tanta confiança como já passou em outros momentos. Fala-se do Nino. Se o Nino volta, o Nino é titular absoluto dessa defesa ao lado do Thiago Silva. No meio de campo, ele treinou, né, com Martinelli e Hércules e Paulo Henrique Ganso. E no ataque ele botou o Keno para jogar pelo lado esquerdo, Serna pelo lado direito e Everaldo de centroavante. O que a gente fala do restante da formação? Normalmente o time do Grêmio está adotando uma postura mais defensiva. O time do Mano Menezes sabe como que funciona. Se defende muito bem e dificilmente vai tentar propor o jogo. Vai tentar sair num contra-ataque ou outro para tentar surpreender o Fluminense. Por isso que eu acho que ele pensa no Paulo Henrique Ganso, porque o Paulo Henrique Ganso é o cara que consegue achar os passes em defesas muito fechadas, consegue ter a criatividade. E como a gente deve ter muito mais a bola do que o Grêmio, faz sentido você tentar ter um time mais técnico, um time que vai tentar achar mais os espaços, porque você vai ter que correr um pouco para trás, você vai ter que ter mais a bola, conseguir construir o jogo. O Keno também justifica muito a entrada do Keno por causa disso, porque o Canóbio, ele é muito aguerrido, ele corre o tempo todo, ele volta para recompor. O Keno, ele tem um drible muito bom. Então você tem um cara que tem um drible muito bom, facilita a sua entrada na área, né? O Keno pode tentar driblar, jogar uma bola na área e tudo mais. Por isso que eu acho que o Keno ganha a vaga do Canóbio para esse jogo. Jogos que tem mais embate físico, que necessita muito de recomposição, o Canóbio vem jogando. Jogo que você precisa ter mais a bola, mais o drible curto, o Keno vai tendo oportunidade. E o Serna, para mim, hoje, tem que ser titular absoluto desse time do Fluminense. O jogo que ele fez contra o São Paulo, algumas partidas. São Paulo, desculpa, o jogo que ele fez contra o Inter, alguns jogos assim, a gente vê que mesmo com toda a falta de qualidade às vezes que ele demonstra, ele é muito aguerrido, ele consegue criar jogadas importantes, ele é nosso vice-artilheiro na temporada ao lado do Everaldo com 7 gols. Então isso vem justificando a questão do Kevin Serna ser titular, e para mim não tem como o Fluminense abrir mão do Kevin Serna como titular nesse momento. Então eu acho que acerta quando manter ele entre os titulares. E vamos ver como que vai ser a partida, principalmente do Keno e do Paulo Henrique Ganso, que são dois jogadores que nos últimos jogos não tiveram tantas oportunidades e vão voltar a jogar agora. O Ganso, principalmente, ele tem que tentar fazer um jogo que mostre todo o seu potencial, de forma que a gente vai falar, cara, o Ganso tem que ser o armador desse time. Claro, a gente sabe que o Renato Gaúcho tem uma postura diferente, às vezes, né? Jogar com o Nonato no meio de campo para dar uma recomposição ali, uma pegada maior na marcação, mas para mim, o jogador que a gente tem no nosso elenco hoje, que tem como assumir um protagonismo na criação de jogadas, é o Paulo Henrique Ganso. E segundo também, né, que a gente fala, Everaldo fez 2 gols, vai ser muito provavelmente mantido entre os titulares. Isso demonstra que o Cano talvez possa perder um pouquinho de espaço, caso o Everaldo vá bem. E também o John Kennedy. O John Kennedy teve seu contrato renovado ontem e também chegou, né, todo mundo com aquela expectativa, mas por enquanto não vem conseguindo, né, ter oportunidade como titular. Então também isso é um ponto que chama muito a nossa atenção. Depois a gente vai falar também um pouco mais sobre essa renovação de contratos do John Kennedy. Mas também a gente vê, né? Everaldo, mesmo com todas as críticas e tudo mais, Renato Gaúcho demonstra ter confiança nele e ele vai para mais um jogo como titular. Esperamos que ele esteja inspirado, que ele consiga chutar e fazer os gols, porque uma vitória pode fazer o Fluminense ganhar 4 posições. Como um empate, uma derrota pode fazer o Fluminense perder algumas posições também. Então tomara que seja um bom dia, um bom jogo do Fluminense e que a gente esteja preparado para somar esses 3 pontos aí. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Seu like é super importante aqui. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores. Se inscreve aqui no canal Falando de Flu. A gente quer chegar aos 13 mil inscritos. A gente conta com a sua inscrição aqui. E também tem as 2 opções. Uma é hypar o vídeo. Você vai do lado do comentário, puxa para o lado, clique em hypar o vídeo e tem a opção Seja Membro do canal Falando de Flu. É só você clicar no botão Seja Membro. A partir de R$ 12,99 você vai ser membro e fica ligadinho. Hoje tem pré-jogo ainda de Fluminense e Grêmio. Pós-jogo tem muito conteúdo para você. Saudações tricolores e até a próxima.